Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Amar nunca foi o problema. O problema é precisar de alguém para lembrar quem você é. Existem pessoas que não se apaixonam. Elas se agarram. Não estão em busca de amor, mas de oxigênio emocional. O outro vira ar, vira chão, vira espelho. E quando esse outro ameaça ir embora, não é o amor que dói. É o colapso da identidade. Como se sem aquele vínculo, a existência perdesse o contorno. E o que resta? Um vazio com nome e CPF. O Freud chamaria isso de retorno à dependência primária. A mesma que nos fazia gritar no berço esperando que alguém viesse nos salvar do desamparo absoluto. O sujeito que ama demais, que se anula, que implora por migalhas de atenção, não está reagindo ao presente. Está encenando o passado. Está revivendo inconscientemente aquele medo ancestral de desaparecer sem o olhar do outro. Schopenhauer via no amor um engano trágico da natureza. Um mecanismo da vontade cega, impulsiva, tirânica, que nos empurra uns para os outros não por afeto, mas por perpetuação da espécie. Para ele, o amor é um delírio da carne travestido de romantismo, uma emboscada para almas que não suportam a própria companhia. A dependência afetiva nesse sentido não é amor, é covardia diante da solidão essencial de existir. Talvez a pergunta mais honesta a se fazer não seja com quem você está, mas quem você deixa de ser quando está só. Porque às vezes o outro não é escolha, é fuga. Uma tentativa desesperada de não escutar o silêncio que começa a gritar quando a porta se fecha. E aí, quando você diz que não consegue viver sem ele, o que exatamente está dizendo? Que o amor é insubstituível? Ou que a ausência te confronta com um eu que você não sabe sustentar? A dependência emocional raramente começa com desespero. Ela começa com encantamento, com aquela sensação de finalmente ter encontrado alguém que te entende, que te completa, que te faz sentir vivo. O início é doce, quase sagrado. E é justamente por isso que ninguém percebe o abismo que se abre logo abaixo dessa euforia. O que parece conexão pode ser, na verdade, dissolução. Você não está se ligando ao outro, está se apagando dentro dele. Tudo começa quando o vínculo passa a determinar o seu estado emocional. Se ele sorri, você respira. Se ele se afasta, o mundo parece desabar. A autonomia desaparece de forma quase imperceptível. Deixa-se de fazer planos, de cultivar amizades, de investir em si. Tudo gira em torno da presença ou da ausência daquela pessoa. E quando ela some, o que sobra é um silêncio ensurdecedor. Um buraco na alma que você jura ser saudade, mas que na verdade é amnésia de si. Freud entendia esse fenômeno como uma regressão ao estado infantil. O bebê, ao nascer, não tem noção de separação. Ele e a mãe são uma coisa só. O seio que alimenta é também o afeto que sustenta a existência. Quando esse laço é ameaçado, a angústia que emerge é de aniquilação. E é exatamente essa angústia que retorna no adulto dependente. Ele não está sofrendo por amor. Está sofrendo por perda simbólica do útero emocional onde se sentia inteiro. A dependência emocional é uma forma sofisticada de recusa da maturidade psíquica. Ela exige que o outro carregue a responsabilidade de te manter em pé. Não se trata de afeto mútuo, mas de uma dinâmica narcísica invertida. O outro vira suplemento, prótese, âncora. Não por quem é, mas por aquilo que representa. Estabilidade, identidade, sentido. Schopenhauer, em sua filosofia profundamente crítica sobre o desejo humano, argumenta que o amor não é virtude, mas armadilha. Para ele, o que move os amantes não é a vontade de estar juntos, mas a vontade inconsciente da espécie de se reproduzir. Assim, o indivíduo se torna meio, nunca fim. E o sofrimento nasce da ilusão de que estamos buscando realização afetiva, quando na verdade estamos sendo conduzidos por impulsos cegos, alheios à nossa consciência. Essa perspectiva talvez explique por que tanta gente sofre por amor. Porque no fundo não está amando, está tentando capturar o impossível. Está projetando no outro a função de curar feridas antigas. A carência afetiva não é de agora. Ela vem de muito antes do primeiro beijo. Vem de histórias mal resolvidas com os pais, com a infância, com os traumas silenciosos que ninguém viu acontecer. E agora toda a relação vira palco para repetir a mesma peça, com o mesmo final. É por isso que você aceita migalhas. Por isso que justifica abusos. Por isso que se culpa por não ser suficiente. Porque o outro virou a última esperança de que algo finalmente se encaixe. De que a dor pare, de que a solidão tenha fim. Mas o outro não foi feito para isso. Nenhum ser humano pode preencher o vazio que você se recusa a olhar. Nenhum abraço compensa uma ausência que é sua. E nenhum eu te amo terá força se você mesmo não sabe se amar de forma íntegra. A dependência emocional também cria monstros.
Transforma carinho em controle, zelo em vigilância, paixão em obsessão. E o pior, distorce completamente a percepção de realidade. Você começa a achar que tudo que faz é por amor, mas na prática está tentando manipular a situação para que o outro nunca vá embora. Há quem chame isso de romantismo. Eu chamo de pânico disfarçado. Quando Freud falava da ligação do eu ao objeto, ele alertava que, em certos casos, o objeto de amor não é escolhido por afinidade real, mas por necessidade psíquica. O outro é usado como extensão do ego. E qualquer ameaça a esse vínculo provoca não tristeza, mas colapso. Porque não se trata mais de perder uma pessoa. Trata-se de perder a si mesmo. Esse é o nó que muitas pessoas não conseguem desatar. Confundem intensidade com profundidade. Acham que o desespero emocional é prova de amor, quando na verdade é apenas uma evidência de que o eu está fraturado e que o outro virou cola emocional. Mas cola não sustenta estrutura. Cola só remenda. Schopenhauer dizia que o sofrimento é inevitável porque o desejo é infinito. Toda vez que você acredita que encontrou o que procurava, uma nova carência emerge. Isso acontece porque estamos sempre buscando fora algo que deveria ser edificado por dentro. E é esse movimento contínuo de fuga de si que alimenta a dependência emocional. Ela nunca é sobre o outro, sempre foi sobre você. Sobre sua incapacidade de estar consigo, de encontrar significado sem plateia, de sentir prazer sem testemunha. E aqui vem a parte mais dura. A maioria das pessoas não quer se curar da dependência emocional. Quer apenas torná-la suportável. Quer continuar se entregando por completo, mas sem sofrer tanto. Quer amar incondicionalmente, mas ser correspondida com equilíbrio. Quer o conto de fadas com um manual de sobrevivência. Mas isso não existe. Porque o amor que nasce da falta só pode gerar mais falta. Quando você deposita no outro o peso de justificar sua existência, você não está amando. Está se ausentando. E esse é o paradoxo cruel da dependência. Quanto mais você se anula para ser amado, menos amor verdadeiro você será capaz de viver. É aqui que muita gente se perde. Acredita que o amor deve doer, que os ciúmes é sinal de cuidado, que o sofrimento é prova de entrega. E sem perceber, reproduz padrões de autodestruição sob a máscara do romance. Aceita migalhas porque no fundo acha que é só isso que merece. E essa crença, quase sempre inconsciente, tem raízes profundas. Não nasceu da última relação. Ela foi semeada na infância, regada na adolescência e floresceu na vida adulta como carência crônica. Agora, respira fundo. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo. E talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Porque sim, esse também é um espaço para nos reconhecermos nas dores uns dos outros. Uma das armadilhas mais sofisticadas da psique é fazer você acreditar que está escolhendo, quando na verdade está repetindo. A dependência emocional raramente é uma decisão consciente. Ela se infiltra como padrão, se disfarça de amor, se justifica como entrega. Mas no fundo, o que está em jogo é a repetição compulsiva de um roteiro antigo. Freud chamava isso de compulsão à repetição. E quando você entende esse conceito, começa a ver sua história afetiva com olhos muito mais desconfiados. Você já se perguntou por que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Por que se apaixona por quem não está emocionalmente disponível? Ou por que insiste em relações que te esvaziam, mas não consegue sair delas? A resposta não está no outro, está na sua história. Porque enquanto você não fizer as pazes com o que te formou, seguirá tentando consertar no presente o que se partiu no passado. Freud via essa escolha amorosa como uma transferência, um mecanismo pelo qual projetamos nos parceiros atuais afetos não resolvidos das primeiras figuras de apego. Isso significa que muitas vezes não estamos amando quem está diante de nós. Estamos tentando, inconscientemente, reconquistar o amor que não tivemos, corrigir a rejeição que sofremos, conquistar a atenção que nos foi negada. O outro vira tela para os nossos fantasmas, e é nesse ponto que a dependência emocional se instala. Porque se o outro representa a chance de finalmente sermos amados como deveríamos ter sido, então não podemos perdê-lo. Ele se torna vital. Não por quem é, mas pelo papel simbólico que desempenha. É por isso que você suporta desprezo, infidelidade, silêncio, desrespeito. Porque a lógica não é racional. É infantil. É a criança ferida tentando mais uma vez ser vista. Agora imagine esse processo se repetindo por anos. Relações atrás de relações. Cada uma delas reforçando o trauma original. Cada término reabrindo feridas antigas. E cada recomeço sendo vivido com uma esperança que não nasce do presente, mas da falta que você carrega desde sempre. A dependência emocional, nesse sentido, é menos um vício em pessoas. E mais um vício em fantasias não realizadas. E aqui entra Schopenhauer com sua filosofia desconfortável. Ele dizia que o ser humano é movido por uma vontade cega, uma força irracional que nos impulsiona a desejar constantemente,
mesmo quando isso nos causa sofrimento. O amor, para ele, é uma armadilha dessa vontade. Um engano da natureza que nos faz acreditar que estamos buscando conexão, quando na verdade estamos apenas servindo aos interesses da perpetuação da espécie. Essa perspectiva radicaliza o entendimento da dependência emocional, porque ela revela que não buscamos o outro por ele mesmo, mas por aquilo que ele simboliza na luta contra o nosso vazio. A vontade, segundo Schopenhauer, nunca é satisfeita, e o que nos resta é uma alternância entre o desejo e o tédio. A dependência emocional nasce justamente da tentativa de interromper essa alternância, de congelar o desejo no momento da idealização, impedindo que o tédio se instale. Mas essa tentativa é ilusória e dolorosa. Voltando a Freud, é importante lembrar que o amor maduro para ele envolve o reconhecimento da alteridade. Significa amar o outro como ele é, não como queremos que ele seja. Mas isso exige uma estrutura psíquica sólida, e a dependência emocional revela o contrário, uma estrutura frágil que precisa que o outro funcione como muleta existencial. E isso não é amor, é simbiose. E a simbiose cobra um preço alto, porque quanto mais o outro se torna indispensável, mais você se anula. Começa a abrir mão de coisas pequenas, hobbies, amigos, opiniões. Depois de coisas maiores, valores, limites, identidade. Até que um dia você acorda e percebe que não sabe mais quem é fora daquela relação. E esse é o ponto mais perigoso. Quando sair parece mais assustador do que ficar infeliz. Clinicamente, é comum ouvir pessoas dizendo que preferem aguentar o sofrimento de uma relação tóxica a enfrentar o vazio de uma separação. E isso não é fraqueza, é trauma. Porque o trauma da perda, para quem tem estrutura narcísica fragilizada, não é apenas emocional, é ontológico. É como se, ao perder o outro, perdesse a si mesmo. E sem esse si mesmo, não há chão, não há linguagem, não há existência. Por isso, a dependência emocional costuma ser acompanhada de ansiedade crônica, insegurança patológica, idealização extrema e uma profunda dificuldade de estar só. O silêncio vira ameaça, a ausência vira colapso e o tempo vira espera constante. Não por um encontro real, mas por uma confirmação simbólica, a de que você ainda existe para o outro, que ainda importa, que ainda é visto. Esse tipo de dinâmica leva a comportamentos que beiram o desespero. Checar o celular obsessivamente, analisar cada palavra dita, investigar redes sociais, ensaiar diálogos na mente, dormir com medo de acordar abandonado, viver em função de gestos mínimos, uma resposta, uma curtida, um olhar, e cada sinal de distanciamento é interpretado como catástrofe iminente. Schopenhauer não se surpreenderia com esse sofrimento. Para ele, desejar é sofrer, e amar é desejar alguém como forma de fugir de si. Mas essa fuga tem um custo, porque ao colocar o outro no centro da sua existência, você se torna dependente de algo que não controla. O amor então deixa de ser liberdade, vira prisão emocional. É nesse ponto que a dependência emocional se torna estrutural. Não é mais apenas um problema de um relacionamento específico. É uma maneira de existir no mundo, uma forma de ser que gira em torno da validação externa. E isso se manifesta em todas as áreas, não só nas relações amorosas, mas também no trabalho, nas amizades, na relação com o próprio corpo, com as redes sociais, com o sucesso. Tudo vira palco, tudo vira busca por aprovação. E por trás dessa busca está o medo de não ser suficiente, de não ser desejável, de ser descartado, o medo de ser irrelevante. Freud chamaria isso de angústia de castração simbólica, o temor de perder aquilo que nos dá poder sobre o outro. E para quem vive em função do afeto alheio, esse poder se torna tudo. Sem ele, sobra apenas o vazio. E o vazio é insuportável. Mas a dependência emocional não é só dor. Ela também é controle. Porque ao se mostrar como frágil, carente, entregue, o sujeito muitas vezes manipula o outro para que permaneça. Usa a vitimização como moeda, a chantagem afetiva como estratégia, o sofrimento como argumento. E assim, cria-se um ciclo tóxico onde ninguém está de fato presente. Estão apenas se alimentando mutuamente de carências e culpas. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. É preciso entender que a dependência emocional não é apenas um traço de personalidade ou um jeito de amar. Ela é, na maioria das vezes, um sintoma. E como todo sintoma, ela aponta para um conflito psíquico mais profundo. Quando uma pessoa diz que não consegue viver sem o outro, o que está dizendo é que não consegue sustentar a própria existência sem um apoio externo que lhe devolva a sensação de ser alguém. O outro se torna um espelho necessário, sem o qual a identidade se desintegra. Freud foi claro ao afirmar que o ego é uma construção e não uma entidade fixa. Ele se forma, sobretudo, a partir das relações objetais, ou seja, do modo como os primeiros vínculos afetivos nos reconheceram
ou falharam em nos reconhecer. Quando essas relações foram marcadas por negligência, instabilidade, rejeição ou fusão excessiva, o sujeito carrega lacunas que mais tarde tentará preencher com os vínculos amorosos. E é aqui que a dependência começa a tomar forma, como uma tentativa de colar o eu despedaçado à presença do outro. Um dos conceitos mais importantes para compreender essa dinâmica é o de narcisismo primário. Freud afirma que, no início da vida, o bebê é narcísico. Tudo gira em torno de si. A mãe, o cuidado, o mundo são extensões de sua vontade. Só aos poucos, o sujeito vai percebendo que o outro é um ser separado, que não está ali apenas para satisfazer seus desejos. Esse processo, conhecido como desnarcisização, é doloroso, mas necessário. Ele inaugura a possibilidade de amar o outro como outro, e não como reflexo de si. Mas quando esse processo falha ou é interrompido, o indivíduo permanece fixado em um modelo de vínculo onde o outro só existe enquanto responde às suas necessidades. Ele ama, mas exige reciprocidade constante, confirmação contínua, presença ininterrupta. O outro não pode frustrar, discordar, se ausentar. Caso contrário, desencadeia-se um sofrimento desproporcional, porque o que está sendo tocado ali não é o amor adulto, é o narcisismo infantil ferido. Essa estrutura explica por que pessoas dependentes emocionalmente têm tanta dificuldade com separações, silêncios e rejeições. Cada afastamento é interpretado como ameaça à própria existência. Não porque amam demais, mas porque estão fragilizadas demais para lidar com a perda do objeto investido. O sofrimento não é só emocional, é ontológico, e isso torna qualquer tentativa de autonomia uma ameaça e não uma solução. Schopenhauer, com sua crítica profunda ao desejo humano, fornece uma chave complementar. Para ele, a vida está condenada ao sofrimento justamente porque somos impulsionados por uma vontade que nunca se satisfaz. O desejo é, por definição, falta. E toda vez que acreditamos ter encontrado algo que nos completará, estamos apenas trocando um vazio por outro. O amor, nesse contexto, é a promessa enganosa de plenitude, promessa que inevitavelmente fracassa. Essa perspectiva ajuda a compreender por que a dependência emocional é tão persistente. Mesmo diante de relações ruins, destrutivas ou claramente disfuncionais, o sujeito continua preso, porque em algum lugar ainda acredita que ali encontrará o que sempre buscou. O parceiro vira um projeto inconsciente de redenção. E quanto mais esse projeto falha, mais o dependente se empenha. Ele não desiste, porque desistir é reconhecer o vazio. E o vazio para ele é insuportável. Em análise, é comum que pessoas emocionalmente dependentes tenham dificuldade de falar de si sem mencionar o outro. Tudo é atravessado pela referência ao parceiro. A felicidade, a dor, a autoestima, os planos. Elas não existem fora da relação. Ou melhor, não sabem existir. A construção do eu foi terceirizada. E agora, ao menor sinal de instabilidade no vínculo, o edifício inteiro começa a tremer. Freud dizia que o sintoma é sempre um compromisso. Ele surge como solução parcial para um conflito insolúvel. No caso da dependência emocional, o sintoma é a tentativa de manter o outro próximo a qualquer custo, como forma de evitar o colapso interno. É por isso que muitas vezes, mesmo quando a pessoa sabe racionalmente que está em uma relação ruim, não consegue sair. Porque, inconscientemente, sair seria perder não só o outro, mas a si mesma. E esse é um ponto importante. O sofrimento do dependente emocional é real. Não é exagero, não é drama, não é carência superficial. É dor psíquica profunda que precisa ser reconhecida antes de ser transformada. E esse reconhecimento exige tempo, escuta e coragem, porque implica olhar para o que foi vivido na infância, para as ausências estruturantes, para as feridas mal fechadas. Implica parar de culpar o outro e começar a se responsabilizar por si. Mas aqui há um paradoxo difícil. O dependente emocional deseja autonomia, mas teme a solidão que ela implica. Quer se libertar, mas teme o que encontrará ao se olhar no espelho sem o olhar do outro. Schopenhauer diria que esse é o drama da existência, buscar uma liberdade que no fundo assusta, porque liberdade implica responsabilidade, e responsabilidade implica dor. Não é raro que, em meio a esse conflito, o dependente adote posturas ambivalentes. Às vezes sufoca, às vezes se distancia, às vezes exige, outras se submete. Vive entre o medo de perder e o medo de ser rejeitado. Oscila entre a idealização e o desprezo. Coloca o outro num pedestal e depois o acusa de não corresponder. E no fundo, o que mais deseja é algo que ninguém pode oferecer: garantia. Garantia de amor eterno, de presença constante, de validação permanente. Só que o amor verdadeiro não oferece garantias. Ele é arriscado, imperfeito, falho. E talvez seja por isso que tantos se agarram à dependência emocional.
porque, embora dolorosa, ela é previsível. Já se sabe o que esperar. Já se conhece a dor. E há algo perversamente reconfortante em sofrer por algo que, embora te destrua, te dá a sensação de existir. Freud chamava isso de ganho secundário do sintoma. Mesmo o sofrimento mais intenso pode trazer benefícios inconscientes. No caso da dependência emocional, o sofrimento garante a continuidade de um enredo conhecido. Garante que o sujeito não precise enfrentar o desconhecido de estar só. E mais profundamente, garante que ele continue acreditando na fantasia de que um dia alguém o amará o suficiente para curá-lo. Mas essa cura não vem, porque ninguém pode curar uma ferida que você se recusa a tocar. E ninguém pode te salvar daquilo que você ainda chama de amor. Chega um momento em que não dá mais para sustentar a ilusão. O outro não vai preencher seu vazio. Não porque ele não te ama, mas porque isso nunca foi tarefa dele. A dor da dependência emocional só começa a ser curada quando você aceita que o problema não está no vínculo, mas na fundação de onde ele parte. E isso não significa que o amor não seja possível. Significa apenas que ele precisa de alicerces mais sólidos do que a carência. Enquanto você amar para ser salvo, cada gesto de afeto será cobrança. Cada ausência será abandono. Cada silêncio será castigo. E nenhuma relação sobrevive a isso. Freud já dizia: somos feitos de restos de amor. Restos de olhares, de ausências, de toques que não vieram, de palavras que faltaram. Ninguém chega à vida adulta ileso. Todos carregamos marcas, mas alguns transformam essas marcas em espelhos. Outros em algemas. A dependência emocional nasce quando a falta de ontem vira a prisão de hoje. Quando o desejo de ser amado vira a incapacidade de estar só. Você já se perguntou por que a solidão dói tanto? Não a solidão física, mas aquela existencial. Aquela sensação de estar desconectado do mundo, de não ser visto, de não ter lugar. Essa dor é ancestral. Está ligada ao primeiro grito que não foi ouvido, ao primeiro afeto que não veio, ao primeiro trauma que você não tinha palavras para nomear e que agora reaparece. Toda vez que alguém não te responde, é nesse ponto que o entendimento começa a operar. Não adianta mais buscar respostas no outro. O que você precisa é decodificar seu próprio funcionamento, nomear seus padrões, reconhecer seus mecanismos, entender por que você precisa tanto de alguém para sentir que existe e, principalmente, perceber que esse alguém não pode ser responsável pela sua reconstrução. Schopenhauer, com sua filosofia desiludida, dizia que a única salvação está na negação do desejo, que só ao parar de querer, de desejar compulsivamente, conseguimos encontrar algum tipo de paz. Freud não ia tão longe. Para ele, o desejo é inevitável, mas pode ser transformado, sublimado, elaborado. E é aí que entra o trabalho interno. Se você se reconhece nesse lugar de dependência emocional, talvez o primeiro passo seja aceitar que, por enquanto, você não está pronto para amar. E tudo bem. Ninguém nasce sabendo sustentar um afeto maduro. Isso se aprende, se reconstrói. Mas é preciso parar de romantizar a dor. Parar de chamar de amor o que é angústia. Parar de insistir em relações que funcionam como analgésicos e não como encontros reais. Você precisa aprender a existir fora do olhar do outro. Isso é doloroso, porque implica entrar em contato com o que você evitou por toda a vida. Suas inseguranças, seus traumas, seus vazios. Mas é também libertador, porque quanto mais você se conhece, menos precisa que alguém te defina. Quanto mais você se sustenta, menos cobra sustentação alheia. E, paradoxalmente, é aí que o amor real se torna possível. Essa transição não acontece de uma vez. Ela vem em etapas. Primeiro, o desconforto. Depois, a recusa. Em seguida, a raiva, a tristeza, a saudade, a desistência. E, por fim, o silêncio. O silêncio não como ausência, mas como presença de si. Um lugar onde você começa a se ouvir, a se encontrar, a se construir, sem plateia, sem validação externa. Só você com você. Talvez seja nesse ponto que a maior virada aconteça. Quando você percebe que não precisa mais ser amado para sentir que existe, que o amor do outro é escolha, não necessidade, que estar só não é fracasso, que o fim de uma relação não é o fim da sua história, que a dor pode ser vivida sem te engolir e que a vida continua, mesmo depois do abandono. Mas atenção, isso não é sobre virar uma fortaleza emocional. Não é sobre se tornar imune ao afeto. É sobre aprender a amar de forma adulta. E amar de forma adulta é abrir mão da simbiose. É enxergar o outro como sujeito, não como função.
É poder dizer eu te amo sem que isso signifique sem você eu não sou nada. É amar sem desaparecer. A dependência emocional não some de um dia para o outro. Ela se desmancha com consciência, com terapia, com luto, com limites, com quedas e, sobretudo, com escolhas. Porque em algum momento você vai precisar escolher entre continuar revivendo a mesma dor ou construir uma nova possibilidade de relação. Não uma perfeita, mas uma onde você não precisa implorar por migalhas de afeto. Freud falava da importância da repetição para que o inconsciente se revele. Por isso, às vezes, é preciso viver a mesma dor mais de uma vez até que se reconheça nela um padrão. E só então seja possível quebrá-lo. Não com força, mas com lucidez. Com um olhar que finalmente se volta para dentro e pergunta: por que eu continuo aceitando isso? Schopenhauer diria que a resposta é simples: porque você ainda acredita que o outro pode te salvar de si mesmo. E enquanto essa crença estiver viva, você vai continuar tropeçando nos mesmos vínculos, esperando que dessa vez seja diferente. Mas pode ser diferente, desde que o primeiro movimento de amor não seja em direção ao outro, mas a você. Talvez a pergunta mais importante não seja por que você sofre tanto quando o outro vai embora. Talvez a pergunta mais honesta seja o que exatamente vai embora com ele. Porque no fundo, não é só a presença do outro que te falta. É a sua própria presença que ainda não aprendeu a sustentar. Você está esperando que alguém preencha aquilo que foi deixado em branco desde sempre. Um afeto que faltou. Um olhar que não veio. Um colo que você jurou, em silêncio, que um dia encontraria. E foi assim que passou a chamar de amor o medo de ficar sozinho. Mas isso não é amor. Isso é sobrevivência emocional. É o ego fraturado tentando se manter em pé com as sobras de atenção que recebe. Isso, por mais compreensível que seja, não é justo com você. O problema da dependência emocional não está na intensidade do que se sente. Está na origem do que se busca. Muitas vezes, o que você está tentando encontrar no outro é aquilo que ainda não construiu dentro de si. Amor, sim, mas também segurança, identidade e sentido. Nenhuma dessas coisas pode ser doada, porque isso não é presente, é trabalho. E ninguém pode fazer esse trabalho por você. Schopenhauer dizia que desejar é sofrer, e que só quando cessamos a corrida por satisfação é que encontramos um mínimo de paz. Mas talvez não seja preciso matar o desejo. Basta expô-lo, ver o que ele tenta esconder, nomear o que se esconde por trás da vontade de estar com o outro. E muitas vezes, o que se quer é amparo. É a certeza de que alguém dirá, mesmo em silêncio, que você é digno de existir. Freud entendeu isso antes de todo mundo. O desejo de ser amado não nasce no adulto. É uma herança da infância. É a tentativa de repetir no agora o que não aconteceu lá atrás. Mas repetir não resolve. Repetir mantém a ferida aberta. Só quando se elabora é que a dor começa a mudar de forma. Não some, mas se transforma em potência. Talvez você tenha passado a vida inteira usando o amor como desculpa para fugir de si. Transformou a paixão em anestesia, a relação em estrutura. Mas nenhuma relação é capaz de te sustentar por inteiro. Nenhum vínculo aguenta o peso de ser tudo para alguém. Porque ser tudo para alguém é violência. E depender de alguém para tudo é desistência de si. E aí você se pergunta como sair disso. Como amar sem depender? Como se libertar sem virar pedra? Como confiar sem se perder? Não existe manual, mas existe caminho. E esse caminho começa quando você para de perguntar o que o outro sente. E começa a perguntar por que você sente tanto. Quando deixa de buscar provas de amor. E começa a investigar suas próprias carências. Quando sai do papel de vítima. E assume que também se traiu quando aceitou tão pouco. Quando implorou por migalhas. Quando silenciou diante do desrespeito. Esse processo é solitário. Justamente por isso é necessário. Porque ele marca o instante em que você deixa de ser reflexo de alguém e passa a ser sujeito da própria história. Sim, o amor ainda pode existir, mas ele só floresce onde há espaço. Só permanece onde há maturidade. Só é verdadeiro quando não precisa servir como cola para pedaços não resolvidos. O amor verdadeiro só começa quando você para de exigir que o outro te salve. Agora, fica em silêncio por alguns segundos. Sente o que isso provoca em você. Não tenta fugir. Só sente. E se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca.